Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus e não podemos nos esquecer e não podemos nos cansar de agradecermos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia, infinito amor. Em especial, agradecermos pela dádiva da vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos, ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, esta ferramenta que nós temos à nossa disposição na condição de seres imortais, aqui vivenciando uma experiência no mundo material, uma experiência humana. Não podemos deixar de agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E, por último, agradecemos de uma forma muito especial a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, por mais uma vez nos encontrarmos aqui, juntos, virtualmente falando, nesta página, neste centro espírita virtual, para estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo perante a eternidade, como oportunidade para o estudo, a reflexão, o aprendizado. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos do Livro da Esperança. E hoje o capítulo de número 34, que tem como título Deveres Humildes. Então aqui Emmanuel nos traz ensinamentos belíssimos acerca dos nossos deveres. Será que estamos cumprindo os nossos deveres, aqueles deveres humildes que em muitas situações até passam despercebidos, em especial para outras pessoas? Será que estamos realmente levando adiante e fazendo de forma proveitosa estes compromissos, cumprindo esses deveres perante a lei maior, a lei de Deus? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 55, de autoria de Carlos Torres Pastorino. A mensagem de número 55, ele nos fala mais especificamente sobre as mães, estas heroínas, estas responsáveis por nos trazerem do mundo espiritual para o mundo físico, para mais uma experiência aqui neste mundo físico, mais uma experiência humana. E aqui Pastorino começa nos dizendo o seguinte: você que é mãe, lembre-se que o seu exemplo é a lição mais forte para o seu filho, não podendo esquecer também, e não podemos deixar de lembrar de nós na condição de pais, nós na roupagem masculina, que também temos a nossa responsabilidade de darmos o exemplo, junto com as nossas esposas, junto com as mães, dar o exemplo aos nossos filhos. E aí ele acrescenta: não discuta com o seu marido, você com a sua esposa, diante das crianças. Sem sombra de dúvida que será um mau exemplo para os nossos filhos, principalmente lá naquela fase inicial,
na fase de formação do caráter da criatura. E ainda ele diz, ó, não critique o seu esposo, você, a sua esposa, porque sem sombra de dúvida que isto também será um mau exemplo para os seus filhos. Não fale mal um do outro. Você, mãe, não fale mal do seu marido, do seu esposo. Você que é o esposo, que é o pai, não fale mal da sua esposa, da mãe, perante ou na frente dos filhos, que isto também será um péssimo exemplo. Nunca diminua com desprezo, nunca diminua você, a sua esposa, você, o seu esposo, perante os seus filhos, nunca diminua o pai ou a mãe para os filhos. E ainda ele diz que o exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar aos seus filhos. Sem sombra de dúvida que um lar bem constituído, um lar bem estruturado, um lar bem harmonizado, um lar bem alicerçado nas leis de amor, de justiça, de caridade, de fraternidade, sem dúvida alguma será a maior felicidade, será o maior patrimônio que nós temos condições de deixar para os nossos filhos. E é responsabilidade nossa este preparo do futuro, esta preocupação em relação ao futuro, nós temos que ter constantemente, conforme nós encontramos em questões de O Livro dos Espíritos, a nossa missão aqui na Terra, na condição de pai, na condição de mãe, conforme nós encontramos nas questões 582 e 583 de O Livro dos Espíritos, sem sombra de dúvida que é uma missão enorme, preparar o futuro, dar segurança ao futuro, à continuidade da nossa raça humana aqui na face da Terra, preparando cidadãos melhores, não preparando um mundo melhor para os cidadãos, mas preparando cidadãos melhores para o mundo. E aí, por último, ele diz, por amor a eles e por amor deles, saiba sofrer se for preciso, porque eles são frutos que você mesma gerou. Então, aqui ele falando às mães, os filhos, sem sombra de dúvida, que são frutos que foram gerados no seu ventre. Então, sem sombra de dúvida que você, juntamente com o seu companheiro, é preciso que juntos nós cuidemos dos nossos filhos, os preparando com amor, com carinho, com segurança para um futuro melhor. Então, aqui, Carlos Torres Pastorino encerra estas belíssimas orientações acerca da nossa responsabilidade junto aos nossos filhos, no nosso agrupamento familiar, estruturando e preparando o futuro melhor para eles. E aí chegamos nas palavras de Chico Xavier e Emmanuel, neste capítulo de número 34, rogando mais uma vez a todos estes companheiros e companheiras que chegaram depois que fizemos o início das nossas reflexões aqui neste momento, rogando o amparo, a proteção, a assistência do mundo maior a todos nós que aqui nos encontramos, aos nossos agrupamentos familiares, a todos aqueles em maiores necessidades do que nós, que Deus, nosso Pai maior, Jesus de Nazaré, possam nos auxiliar e nos amparar de conformidade com as nossas necessidades reais. Então aqui, Emmanuel e Chico Xavier trouxeram para o início destas reflexões palavras de Jesus, que foram anotadas pelo apóstolo Marcos no capítulo 12, versículo 43, quando Jesus nos disse que em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais dos que antes puseram suas dádivas no cofre.
Então aqui, coincidentemente, mas nós sabemos que não existem coincidências, a mensagem de Pastorino foi direcionada às mulheres. E aqui também Jesus está falando de uma mulher, a viúva, que fez uma doação de algumas moedas, de alguns centavos, ao templo naquela ocasião, e que Jesus disse que ela deu muito mais do que aqueles milionários daquela época. E Emmanuel buscou em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, no item 6, as seguintes informações. Aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Será que se eu não tenho recursos materiais, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de auxiliar ninguém? Sem sombra de dúvida que este questionamento que aqui nós encontramos e que Emmanuel buscou em O Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante para as nossas reflexões, porque conforme nós encontramos naquela conceituação da verdadeira caridade, segundo o entendimento de Jesus, e constantemente nós lembramos, todas as vezes que se fala em caridade, não é possível falarmos de caridade sem lembrarmos a questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é esta conceituação da palavra caridade ou a prática da caridade segundo Jesus. Porque conforme nós encontramos lá na resposta da questão 886 da caridade praticada por Jesus, que foi a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, conforme nós encontramos nesta resposta da questão 886, não é necessário ter dinheiro, não é necessário ter recursos materiais para praticarmos esta caridade, que é a caridade mais difícil de ser praticada, que é a caridade moral. E para a prática da caridade moral, não se faz necessário recursos materiais, conforme aqui os espíritos amigos nos questionam. Será que você vai ficar inativo porque não tem recursos materiais? Ou seja, você não tendo recursos materiais, você vai alegar que não tem condições de ajudar ninguém? E aí eles dizem na sequência, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, todo aquele que deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Então aqui eles respondem àquele questionamento, será que a falta de dinheiro é a desculpa para você não ser útil a ninguém? Então ele diz que mesmo não tendo recursos materiais, se você quer ser útil a alguém, você encontrará 1000 maneiras de ser útil. E aí vem Emmanuel e nos esclarece ainda mais, nos trazendo aqui exemplos, e que via de regra, a maioria de nós não pensamos assim. Ainda não temos esta abertura na nossa consciência para pensarmos assim. Em muitas situações, quando temos o recurso financeiro e nos dirigimos até a prateleira do supermercado, por exemplo, a prateleira de uma padaria, de uma panificadora, a prateleira de uma farmácia, de uma drogaria ou qualquer outro estabelecimento comercial para comprar alguns itens para atender às nossas necessidades e do nosso agrupamento familiar, via de regra nós não lembramos desse trabalho de cooperação que é realizado constantemente, esta cadeia de cooperação, até aquele produto chegar ali na prateleira daquele estabelecimento comercial para nós, à nossa disposição para que nós o adquiramos. Desde que tenhamos recursos materiais, eu falo, não tenho nem que pensar nisso, eu comprei e paguei com o meu dinheiro. Mas pensando mais abertamente, mais friamente, buscando na nossa consciência esta lei de cooperação, esta lei de fraternidade,
é preciso pensarmos de forma diferente. E aqui Emmanuel nos faz pensar de forma diferente. Porque quando nós compramos um pacote de arroz lá no supermercado, lá na mercearia, sem sombra de dúvida que muitas pessoas trabalharam desde o cultivo da terra até aquele produto final na prateleira do estabelecimento onde você o adquiriu. Muitas pessoas trabalharam para que aquele produto estivesse ali à sua disposição. Então ele diz aqui: abracemos felizes as atividades obscuras que a vida nos reserva. Aqui ele falando de atividades obscuras, não naquele sentido de atividades ilícitas, mas de atividades, serviços que são mais penosos, mais difíceis de serem executados, serviços mais humildes que, via de regra, a maioria de nós não queremos executá-lo ou nos sentiremos humilhados em executar aquela atividade. Então ele diz que o grande sol, grande é o sol que sustenta os mundos e grande é a semente que nutre os homens. Sem sombra de dúvida que grande é o sol que realmente sustenta todos os mundos que estão ligados a ele, e também a semente minúscula que alimenta, que nutre a todos nós. E aí ele traz aqui algumas, como referência, algumas atividades que nós conhecemos na face da terra, começando pelo engenheiro. Que engenheiros planificam a estrada, consultando livros preciosos no gabinete, no escritório, e a breve tempo, larga avenida pode surgir da selva, ou seja, uma estrada, uma avenida no meio da selva, no meio da mata. E aí ele diz que não foi só o engenheiro o responsável, ou pouco foi responsável o engenheiro para que aquela estrada, aquela rodovia, aquela avenida surgisse. Ele fez o trabalho de planejamento, o trabalho técnico, mas e quem executou o trabalho mais difícil, mais pesado? Então ele diz na sequência que, entretanto, para que a realização apareça, tarefeiros abnegados removem estorvos do solo e transpiram no calçamento. Então, para que aquela avenida, aquela estrada, aquela rodovia, como se diz no linguajar popular, saísse do papel, saísse da prancheta e se tornasse uma realidade, muitos tarefeiros abnegados tiveram que suar bastante para que aquele desenho saísse do papel e realmente se tornasse uma realidade. Conforme nos lembra que o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, que a prática do bem é uma porta estreita, que se abre à nossa frente, demonstrando o remédio para a cura de nossas más tendências. Sem sombra de dúvida, abençoemos e louvemos ao Senhor a oportunidade de sermos úteis a alguém. Independentemente da tarefa, da oportunidade mais elevada ou humilde, agradeçamos, conforme o nosso companheiro lembra, agradeçamos ao Senhor Jesus, agradeçamos ao Senhor da vida pela oportunidade de ser útil, pela oportunidade de nos melhorarmos como criaturas humanas, não como cristãos, mas como seres humanos. E aí ele diz na sequência ainda mais um exemplo, que urbanistas esboçam a planta de enorme edifício, alinhando traços nobres ante a mesa tranquila, ali no gabinete, no escritório. E é possível que arranha-céu se levante de forma apressada, acolhendo com segurança numerosas pessoas, edifícios belíssimos que hoje são construídos, mas só que não são construídos por aqueles que desenham. Eles precisam do auxílio, da cooperação de quem realmente coloca a mão na massa
para que aquele projeto arquitetônico se torne realidade. Então ele diz que, todavia, a fim de que a obra se erga, esforçam-se e muito lidadores suarentos na garantia dos alicerces. Quantos trabalhadores estão ali ou terão a necessidade de estarem ali no canteiro de obras para que aquele desenho daquele edifício saia do papel e se torne também uma realidade, assim como a rodovia que ele trouxe como primeiro exemplo. E aí ele traz um terceiro exemplo, que técnicos avançados estruturam as máquinas que exaltam a indústria, que fazem e que fizeram a indústria avançar tanto em tecnologia, e como elas é provável se eleve o índice de evolução de povos inteiros. Sem sombra de dúvida que através das máquinas que foram surgindo, neste uso da inteligência humana corretamente direcionada, nós evoluímos muito e avançamos muito nesses índices na condição de povos inteligentes. No entanto, estas máquinas não são construídas, não são materializadas sem o esforço de muitas pessoas. Então ele diz que, no entanto, para que isso aconteça, é indispensável que operários valorosos exponham as próprias vidas junto aos fornos candentes de ferro e aço. Assim como na construção de uma rodovia, na construção de um edifício, quantos operários, em muitas situações, em muitos acidentes, perdem a própria vida para que aquele projeto se torne realidade, e assim na construção de uma máquina. E por último, ele traz um outro exemplo, que negociantes que estão em busca de lucro e de vantagens, arregimentam os produtos da terra e por eles conseguem formar a economia e o sustento de grandes comunidades. No entanto, para que isto aconteça, para que estes negociantes possam negociar, possam fazer circular aqueles produtos, ele diz que mais semelhante vitória comercial exige que anônimos semeadores chafurdem as mãos no limo da gleba. Então, para que tenha um produto, neste caso um produto de origem agrícola, que é o exemplo que ele traz aqui, para que tenha este produto, para que o negociante possa movimentar e sustentar grandes comunidades, é preciso que aqueles trabalhadores humildes lá do meio rural chafurdem, conforme ele fala aqui, coloquem mãos à obra, coloquem mãos na terra, para que o produto tenha realmente condições de circular lá adiante. Então aqui ele encerra essas belíssimas reflexões, ainda nos esclarecendo o seguinte: que não perguntes quem sou, nem digas nada valho. Porque em muitas situações, quando somos convidados para a execução de uma determinada tarefa, principalmente uma tarefa humilde, você fala assim: quem sou eu para fazer isto? Ou nada valho. Não, de forma alguma. Nós somos muita coisa, porque nós somos filhos de Deus. E sendo assim, nós valemos muita coisa, nós somos de grande valia em todo esse processo de cooperação aqui neste mundo. Então aqui, sem sombra de dúvida, Emmanuel nos traz esses belíssimos ensinamentos e ainda acrescenta, antes de encerrar, ele acrescenta, depois que ele fez esses questionamentos, quem sou e nada valho, ele diz que honremos o serviço que invariavelmente nos honra, guardando-lhe fidelidade e ofertando-lhe as nossas melhores forças, ainda mesmo quando se expresse através de ocupação supostamente esquecida na retaguarda, aqueles trabalhos mais humildes que ficam no anonimato e que em muitas situações, quiçá na maioria das situações, na maioria das vezes,
nós nem lembramos da sua existência. Quando nós observamos, aqui mais um exemplo, quando nós observamos que a via pública por onde nós transitamos, ela está suja, ela está mal cuidada, via de regra nós lembramos daqueles que cuidam ou que deveriam cuidar das nossas vias públicas. Mas em muitas situações, nós não lembramos destes tarefeiros que estão constantemente de sol a sol, em muitas situações debaixo de chuva também, trabalhando arduamente nas ruas para que elas possam ter o mínimo de limpeza possível. E aí ele diz na sequência ainda que nos princípios que regem o universo, todo trabalho construtivo é respeitável. A natureza trabalha silenciosamente e nós nem lembramos, via de regra, da natureza, a não ser quando ela reclama. E aí ele diz ainda que, repara, esse dispositivo da lei divina funcionando em ti, em nós, no nosso corpo físico, que é um universo em miniatura, a lei divina, a lei de cooperação está presente no nosso corpo físico, porque cada membro do nosso corpo físico está interligado ao outro, cada célula do nosso corpo físico está interligada à outra. Via de regra, nós só observamos ou só prestamos atenção no nosso corpo físico quando algo começa a dar errado. Nós só lembramos que temos um coração quando ele começa a falhar. Nós só lembramos que temos um pâncreas, que temos rins, tantos órgãos funcionando no nosso corpo físico, quando alguma coisa começa a dar errado. Aí nós lembramos que temos estes instrumentos no nosso corpo físico e que quando está funcionando tudo em perfeita harmonia, nós nem lembramos. E aí ele encerra dizendo, caminhas e pensas de cabeça erguida à glória do firmamento, contudo, por ti mesmo não avançarás para a frente sem a humildade dos teus pés. Lembremos constantemente e agradeçamos aos nossos pés, porque sem os nossos pés se torna bem mais difícil o nosso caminhar, conforme Emmanuel encerra aqui dizendo, agradeçamos a humildade dos nossos pés, que estão à disposição e com disposição constante em nos levar para todos os lados, todos os lugares possíveis. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs. Muito obrigado pelos comentários, pelas vibrações positivas, vibrações de carinho, de amor, de fraternidade, que sem sombra de dúvida que estas vibrações, estas postagens são combustíveis para seguirmos adiante nestas reflexões e tenho certeza que tudo isto que falamos constantemente acerca do Evangelho não é no sentido de dar lição ou levar lição a vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo, que sou o mais necessitado. Este que vos fala é o mais necessitado de todos, por isso estamos falando e constantemente relembrando estes ensinamentos para fixarmos em nós estes ensinamentos e levarmos para a prática, pouco a pouco, um pouquinho de cada vez, mas nos esforçando constantemente. Paz conosco sempre e que Jesus nos envolva, nos ampare, em especial aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões para a nossa melhoria. Até breve, até muito breve.